Muito boa noite. Peço que tomem assento. Nós hoje, ao invés da nossa regular sessão plenária, deliberamos realizar este evento da magna importância que nos tomou um grande trabalho de coordenação e que muito nos dá prazer trazer à discussão no Instituto dos Advogados Brasileiros o tema do projeto de Código Comercial que os estudiosos da matéria sabem se tratar de um texto extremamente polêmico. Uma grande parte dos juristas tem feito observações nada confortáveis para o projeto e creio que nesse ambiente caloroso de discussões o IAB não poderia estar distante e para nós é uma honra ter aqui a presença não apenas do deputado Alessandro Molon, que integra a comissão da Câmara dos Deputados que está tratando do projeto de lei, como também do professor Zé Tavares Guerreiro e do ilustre membro do Ministério Público, que também integra a comissão, doutor Márcio Guimarães. Assim sendo, eu convido para vir à mesa o presidente da Comissão de Direito Empresarial, o professor Paulo Penalva Santos, que vai presidir e dirigir os trabalhos. Eu estou apenas abrindo o evento para permitir que os técnicos da área comandem o nosso evento de hoje. Convido também o deputado Alessandro Molon, muita honra nos dá em comparecer a essa casa. O professor Zé Tavares Guerreiro, que nos dá o prazer de vir de São Paulo ao Rio de Janeiro para também nos brindar com as suas observações. Convido também a professora desembargadora Henriqueta Lobo, que está presente, nos dá a honra da sua presença. Membros da comissão, doutora Tereza Pantoja, minha vice-presidente, ilustre professora da PUC, doutor Nelson Eiseri, que também um dos membros da nossa comissão, que nos dá muito prazer e honra estar presente, que aqui esteve recentemente debatendo a matéria das sociedades anônimas. E, por último, mas não menos importante, ilustre e querido, o meu ex-presidente, Herman Assis Baeta, gostaria que viesse à mesa, por favor. Tem uma cadeirinha aqui. Composta a mesa, eu passo o bastão para quem tem competência para levar adiante esse assunto. Doutor Paulo Penalva, vocês têm o comando e a cadeira. Deixa eu mudar de cadeira. Toma conta disso. Senhores, boa noite. Eu agradeço a presença de todos, inclusive do professor Carlos Eduardo Bulhões Pedreira, que é membro dessa nossa comissão. E nós temos aqui uma oportunidade de trazer o deputado Molon, que é membro dessa comissão especial que está examinando Doutor Carlos Eduardo, por gentileza. Está ótimo. Está ótimo. Então, nós temos aqui a oportunidade de trazer o deputado Molon, que faz parte dessa comissão especial que está examinando esse projeto do Código Comercial, e vamos ter também a oportunidade de ouvir o professor Tavares Guerreiro, que em vários eventos na Fundação Getúlio Vargas, ele vem também à Universidade Católica do Rio de Janeiro para discutir essa matéria, e ele é membro também da comissão do Instituto dos Advogados, que vai examinar esse projeto do Código Comercial. Então, portanto, eu abriria os trabalhos, passando a palavra para o deputado Molon,
que vai nos esclarecer aqui uma série de questões, como é que está funcionando essa comissão especial, quais são os próximos passos, inclusive prazos para emenda, e em seguida nós daríamos então a palavra ao professor Tavares Guerreiro, que fará uma análise, portanto, do projeto. Então, deputado, por gentileza, a palavra com o senhor. Vou pegar só a cola aqui do senhor. Bom, boa noite a todos. Eu quero falar da minha alegria de estar aqui, por estar aqui, e agradecer, na pessoa do presidente Fernando Fragoso, a honra de poder falar nessa instituição de 169 anos, faz parte da história do Brasil, da história da luta no Brasil por um direito à altura da sociedade, daquilo que a sociedade espera. Essa casa frequentada por tantos juristas ilustres, para mim é uma honra poder participar dessa sessão. Quero agradecer ao presidente, à professora Maria Tereza Pantoja, que com muita gentileza me procurou propondo, em nome do presidente do Instituto, esse encontro. Quero cumprimentar aqui o presidente dos trabalhos, Dr. Paulo Penalva, o professor Nelson Iziric, que tem dado uma contribuição importantíssima para esse debate. Cumprimentar a desembargadora Henriqueta Lobo, aqui, que nos honra com a sua presença. Agradecer a presença da mesma. Cumprimentar o Dr. Baeta. Tive a honra de, há uns 3 ou 4 anos atrás, poder participar de uma homenagem que o senhor recebeu aqui, representando então o ministro da Justiça, o ministro Tarso Genro, que pediu que viesse aqui trazer um abraço ao senhor nesta mesma instituição. E cumprimento também o professor Tavares Guerreiro, que nos presenteia mais uma vez com a sua vinda ao Rio de Janeiro, dividir conosco os seus conhecimentos tão profundos nessa tarde. Quero cumprimentar também, com a licença de todos, o professor Márcio Guimarães, da Fundação Getúlio Vargas, que foi extremamente diligente na organização de uma audiência pública que a nossa comissão especial realizou na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, é membro da comissão de juristas que assessora a comissão especial da Câmara. Agradecer a presença dele, também todo o apoio para a realização daquela audiência pública. Pedir licença para cumprimentar 2 amigos, o Dr. Cândido de Oliveira Bisneto, que eu considero uma referência no direito brasileiro e aqui no Rio de Janeiro. Sei que o presidente não fica em nada triste com esse comentário, é um amigo também grande, Dr. Cândido. Dizer que eu fico honrado com a presença dele aqui, e também cumprimentar o Dr. Éboli, que eu conheço há muitos anos também, de outros encontros, né, doutor Éboli? Agradecer a sua presença aqui também. Bom, agora o presidente acrescenta uma informação fundamental: tesoureiro do Instituto, não é isso? Diretor tesoureiro. Está em boas mãos, está em boas mãos, né? Muito bem, eu pensei de que maneira eu poderia contribuir numa sessão como essa, sobretudo considerando que nós temos aqui, nessa tarde, os maiores especialistas do direito comercial brasileiro. Eu fiquei me perguntando qual contribuição poderia dar. Então, eu imaginei que seria, de um lado, algumas informações sobre a tramitação do projeto, e, de outro lado, algumas considerações sobre seus objetivos, em que medida atingem ou não esses objetivos, algumas rápidas observações sobre o projeto que tem nos chegado, apresentar um pouco as minhas impressões sobre os próximos passos do projeto e, por fim, o que fazer, né, diante dessa tramitação, se há alguma medida a ser tomada, de que maneira participar, de que maneira colaborar. Eu vou começar, portanto, com uma análise da justificação do projeto, apresentada pelo autor, que é o deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo. Ele é o autor do projeto de lei 1572, de 2011, portanto, protocolado no ano passado,
e que ele reconhece ser basicamente de autoria intelectual do professor Fábio Ulloa Coelho, aliás, de maneira transparente, ele coloca isso na justificação do projeto, que eu considero uma medida corretíssima, porque, de um lado, dá um pouco a ideia de onde vem o projeto, e, de outro lado, também não se apresenta como autor intelectual de algo que não foi. Mas destaca na justificação do projeto, e a palavra é essa mesma que se usa, é justificação, não é justificativa, apenas para que a ninguém estranhe o uso desse termo, não é? Ele cita também a realização de debates que teriam contribuído para o acréscimo de algumas ideias nesse projeto. Bom, o autor apresenta 7 argumentos nessa justificação. O primeiro deles, de que o código em vigor é do tempo do Império, 1850, e, portanto, teria se tornado obsoleto. Ao que diversos autores têm respondido que, por mais que haja dispositivos obsoletos, isso não necessariamente deve levar à aprovação de um novo Código Comercial, mas talvez as mudanças tópicas, pontuais necessárias para corrigir essa superação do texto pela própria realidade, não é? O segundo argumento, o argumento de que o Código Comercial tem sido mutilado paulatinamente e que as principais matérias estão dispersas, encontrando-se inclusive no Código Civil. É fato, isso também é verdade, mas esse estado em que se encontra atualmente o projeto de lei não resolverá o suposto problema, visto que ele também deixará de fora matérias importantes do direito empresarial, como nós vamos ver a seguir. Portanto, essa questão de não se ter num único diploma todos os aspectos do direito empresarial não restará resolvida com a aprovação desse projeto, se for aprovado, ao menos na forma atual. O terceiro argumento que o autor apresenta é que a Constituição brasileira considera o direito comercial área distinta do direito civil, já que no inciso 1º do artigo 22, quando se trata da competência legislativa da União, se cita em separado direito civil, direito comercial e assim por diante, e que, portanto, seria mais compatível ter um código comercial do que incluir a matéria no Código Civil. Eu considero essa interpretação um pouco estranha do artigo 22, porque são 29 incisos, vários deles com muitos itens, o que não justificaria a adição de um código para cada item de cada um dos 29 incisos, não é? Portanto, me parece que essa fundamentação da necessidade de um código, pela distinção feita no inciso 1º do artigo 22, se levada ao cabo, nos faria ter códigos sobre sistemas de consórcios e sorteios, códigos sobre atividades nucleares, códigos sobre comércio exterior e interestadual, e não apenas sobre comércio, não é? Apenas para citar alguns exemplos. Portanto, esse terceiro argumento também não me parece sustentar a necessidade de um novo Código Comercial. O quarto argumento é de que a dispersão legislativa atual tem impedido, aspas, para grande prejuízo da economia brasileira, o tratamento sistemático das relações de direito comercial. Bom, por tudo que eu pude aprender nesse tempo de participação na comissão especial e na leitura sobre direito comercial, parece que, de fato, grandes prejuízos sofre a economia brasileira, mas talvez não diretamente por questões de direito comercial, mas, sobretudo, questões que afetam gravemente a prática comercial, mas que não são necessariamente de direito comercial, como a excessiva burocracia, a quantidade enorme de obrigações acessórias, normas, regulamentos e dificuldades outras apontadas pelo professor Julian Chediak, da PUC, na nossa audiência pública na Fundação Getúlio Vargas recentemente. De forma que parece-me que, de fato, há problemas na economia brasileira que dizem respeito ao direito empresarial, mas eu não consigo me satisfazer com essa explicação de que a causa disso é
a dispersão legislativa atual. Não me parece que seja esse, de fato, o problema. E, em seguida, como quinto argumento, o autor apresenta 3 objetivos do projeto de lei, da criação de um novo Código Comercial. O primeiro deles é reunir num único diploma, com sistematicidade técnica, princípios e regras próprias do direito comercial. E aí o autor fala do direito comercial como um microsistema que existiria no campo do direito privado, ao lado, por exemplo, do microsistema do Código de Defesa do Consumidor. Bom, em relação a esses pontos, há que se destacar, primeiro, observação do professor Nelson Izeric nessa audiência pública da Fundação Getúlio Vargas. O direito comercial é necessariamente dinâmico e adaptável às inovações tecnológicas e econômicas e, portanto, codificá-lo poderia condená-lo à imobilidade, codificá-lo novamente, poderia condená-lo à imobilidade e à esterilização. Aliás, essas 2 expressões, não apenas citadas pelo professor na audiência pública, mas também num texto publicado no Migalhas, ao avaliar essa possibilidade de recodificação. Segundo ponto, de fato, a ideia de termos microsistemas parece apropriada, mas outros autores pensam em microsistemas não pensando no Código Comercial em si, mas pensando, por exemplo, numa lei das limitadas como sim um microsistema dentro do direito empresarial, por exemplo. Então, a tese dos microsistemas poderia ser aceita, poderia ser aproveitada, mas sem considerar o Código Comercial como ele em si um microsistema. Ao contrário, imaginar vários microsistemas dentro do direito empresarial, como, por exemplo, uma lei das limitadas. É a posição do professor Zanini, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Terceiro ponto em relação a esse objetivo, que o projeto parece não atender, é essa ideia de tratar tudo num único diploma. O professor Lazareschi Neto destaca que o projeto não unifica, por exemplo, uma série de títulos de crédito, deixando de fora cheque, cédula de crédito bancário, de crédito imobiliário. Portanto, o projeto não unifica, como promete, mas consolida parcialmente ideias esparsas. Ou seja, na verdade, não seria propriamente um código com essa capacidade de sistematizar todo o direito empresarial. O quarto e último contraponto a esse primeiro dos 3 objetivos do autor diz respeito à ausência de temas como as SAs, que saíram, ponto esse destacado pelo professor Marcelo Trindade, da PUC do Rio de Janeiro, na audiência pública da Fundação Getúlio Vargas, que saíram do projeto, e destaca o professor, e foi bom que saíssem, né? Não é que se queira que retorne para o projeto, saíram, o projeto não trataria disso, mas como de fato tem um código, um verdadeiro código comercial sem as SAs. Então, essa ideia de um único diploma que cuidaria de tudo, na verdade, não se estaria atingindo com esse projeto. O segundo dos 3 objetivos seria simplificar as normas sobre a atividade econômica, facilitando o cotidiano dos empresários brasileiros. O autor do projeto, o deputado Vicente Cândido, cita expressamente que afirma expressamente que a complexa normatização da sociedade limitada empurra para a irregularidade várias empresas. Bom, em alguns aspectos parece que o projeto traria mais insegurança jurídica do que segurança. Exemplo disso seriam normas que de alguma maneira tratariam de matéria de contabilidade já adequadamente tratada pela Lei 11.638 de 2007, o que geraria conflitos e insegurança jurídica, argumento esse trazido na audiência pública pelo professor também Nelson Izeric. Então, ao invés de simplificar, talvez trouxesse mais confusão e mais conflito se aprovado esse projeto. Terceiro objetivo, e último, seria superar lacunas na ordem jurídica nacional, como, por exemplo, preceitos que confiram inquestionável validade, eficácia e executividade à documentação eletrônica. Ora, o projeto de lei não preenche uma série de lacunas, deixando de disciplinar contratos empresariais relevantes, como aponta o professor Alfredo Sérgio Lazareschi Neto, como
a alienação fiduciária em garantia, concessão comercial, fatorização, fiança e penhor mercantil, entre outros tantos contratos. Portanto, também o projeto, ainda que aprovado, deixaria lacunas importantes. O sexto argumento do autor é que o projeto introduziria regularmente a lei uniforme da Convenção de Genebra no ordenamento pátrio, portanto, passando pela Câmara e Senado, o que não ocorreu, em vez de estar inserida no nosso ordenamento por, segundo o autor, mero decreto do Executivo baixado em 66. O professor Erasmo Valadão, na audiência pública realizada na Fundação Getúlio Vargas, lembrou que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a lei uniforme está em vigor. Portanto, desnecessária a aprovação do Código para essa razão. E, por fim, o sétimo e último argumento do autor é que o projeto foi amplamente debatido com empresários, profissionais, advogados e contabilistas, faculdades de direito e importantes juristas brasileiros. Lamentavelmente, não é essa a impressão que eu tenho sobre o debate prévio desse projeto. Me parece que ele, de fato, tem sido debatido atualmente, a Comissão Especial tem procurado promover debates, mas eu considero que essa forma de apresentação de um projeto de código, pela complexidade que tem qualquer projeto de código, não parece ter sido a melhor. Um projeto de código de um único autor, que por mais brilhante que seja, não se trata aqui de nenhum demérito a quem quer que seja, muito menos ao professor Fábio Coelho, né? Mas parece-me que essa ideia de apresentar um projeto de código de lavra de um autor, com algumas modificações feitas por um parlamentar, e tentar se modificar ou se corrigir os erros em cima desse projeto, me parece que isso apresenta dificuldades insuperáveis, por melhor que seja a comissão especial, os colegas que fazem parte da comissão especial, e por mais reconhecidos que sejam os juristas, porque são pessoas do quilate do professor Márcio Guimarães e tantos outros que têm se esforçado com muito empenho, né, para tentar superar esses problemas. Me parece que o processo deveria ter sido o contrário. Talvez antes de formatar um projeto, para debater um anteprojeto, criar uma comissão de juristas que pudessem debater todas as necessidades, a começar pela necessidade de um novo Código Comercial. Esse deveria ter sido o primeiro debate. Precisamos de um novo Código Comercial ou temos outras maneiras mais adequadas de superar os problemas da legislação empresarial brasileira, né? E, bom, e se a resposta fosse positiva, sim, precisamos de um novo Código Comercial, aí sim, essa comissão, com périplo nacional, com debates na Câmara em todos os estados, faculdades, recebendo sugestões de todos, colocando um texto em consulta pública antes de virar projeto de lei e modificando esse texto para aí sim apresentar ao parlamento e aí sim o parlamento novamente colocá-lo em consulta pública e modificá-lo ainda mais para que o tempo pudesse nos dar toda a segurança de aprovar um projeto já com aproveitando toda a produção da inteligência nacional no assunto. E isso me parece que não foi feito. Felizmente, nós estamos conseguindo começar a fazer isso em outros campos no Brasil. Eu tenho a honra de ser relator do Marco Civil da Internet, do projeto de lei que vai criar a primeira lei geral sobre a internet brasileira. Esse projeto foi construído a partir de uma consulta pública feita pelo Ministério da Justiça, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, do Centro de Tecnologia e Sociedade, que durante meses fez essa consulta pública, ouviu, recebeu milhares de contribuições, sistematizou, apresentou um projeto. O projeto chegou na Câmara dos Deputados, foi criada uma comissão especial, eu fui designado relator, nós recolocamos o projeto em consulta pública, recebemos mais centenas de contribuições, modificamos o projeto, fizemos audiências públicas em sete audiências públicas em 6 capitais, em 4 regiões do país, para ir colocar em votação na Câmara. Me parece que isso tudo para fazer uma lei geral sobre a internet foi necessário. E se tivesse tempo para debater mais, talvez fosse importante debater mais, quanto mais para fazer um projeto de código, né? Então, pessoas como os professores Erasmo Valadão, Zé Alexandre Tavares Guerreiro, Nelson Ziric, Otávio Osbeck, Marcelo Trindade, Julian Chidiac e o nosso professor Francisco Musnica, que é presente também da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, não só não foram ouvidos, como têm declarado publicamente a sua oposição a esse projeto, entre outros tantos especialistas que eu não cito aqui por
para evitar o tempo necessário para isso, né? Então, me parece que esse sétimo e último argumento de que também foi um projeto amplamente debatido não se sustenta. Apenas para citar outro exemplo, nós estamos propondo uma reforma pontual do Código Penal. Para apresentar essa reforma, nós recebemos sugestões durante 10 meses da Associação de Magistrados do Brasil, da Associação Nacional de Procuradores da República, da CONAMP, da ANPERJ, que participou também de forma atuante, da Associação de Defensores Públicos, da OAB Nacional, do Ministério da Justiça, durante 10 meses para propor um projeto. E agora esse projeto vai ser proposto. Está pronto o relatório, talvez seja votado na semana que vem na comissão especial, depois na CCJ, depois vai ao plenário. De forma que não é tarefa, isso para fazer mudanças, não me refiro ao projeto de código do Senado, de novo Código Penal. Me refiro a um projeto de reformas pontuais do atual Código Penal. Porque é muito delicado. Nós sabemos que cada palavra, cada vírgula mudada pode gerar uma série de consequências, né? E é preciso ouvir a todos, porque é com essa participação que a gente pode evitar grandes problemas. Me parece que isso não foi ouvido. Por fim, um oitavo argumento, que não é do autor, mas que tem sido muito utilizado, é que um novo Código Comercial daria prestígio ao direito comercial, levando os juízes a conhecer melhor o direito comercial. Na verdade, e esse argumento foi inclusive apontado pelo professor Francisco Musnick, na verdade, talvez o que nós precisássemos seria não apenas de varas especializadas, mas, sobretudo, da certeza de juízes cada vez mais especializados nesse assunto, sem a necessária mudança de varas que muitas vezes ocorre por necessidade do Poder Judiciário, o que às vezes faz com que o juiz que vai julgar a causa não tenha a profundidade necessária para determinados assuntos, por mais competente e dedicado que seja o magistrado. Então, parece que o fundamental seria essa especialização da vara, e não necessariamente, não apenas da vara, mas do juiz no assunto, e não necessariamente a existência de um novo Código Comercial para garantir a especialização dos juízes. Bom, eu separei uma série de outros pontos aqui, complexos ou problemáticos no texto, mas eu prefiro parar por aqui, falar um pouquinho só da tramitação do projeto, dos próximos passos, para que a gente possa ouvir mais ao professor Zé Alexandre Tavares Guerreiro, que é um grande nome no assunto, que possa descer as minúcias do projeto. Mas, para dizer finalmente que o projeto está numa comissão especial, porque, como se trata de projeto de código, o regimento interno da Câmara define que deve ser apreciado por comissão especial, dali vai diretamente ao plenário, já que essa comissão especial deve ter membros de uma série de comissões afetas ao tema, é o caso, e o prazo dela, me lembrava o professor Márcio hoje, foi estendido, portanto, felizmente, não se fará uma discussão assodada, como se temia fazer no início da tramitação. Antes do fim do ano não será votado na comissão especial, o projeto já recebeu 45 emendas, o prazo para recebimento de emendas ainda está aberto, portanto, ainda é possível oferecer emendas ao projeto. Mas me parece, e aí eu passo para o último ponto da minha breve apresentação, me parece que talvez o melhor, eu tenho certeza de que esse projeto pode trazer uma série de avanços para o país, ainda que a comissão especial não aprove um novo projeto de código. E eu acho que esse é o ponto. Eu acho que esse debate tem servido muito bem para mostrar as lacunas e os problemas que nós temos no direito comercial brasileiro. Por exemplo, o grande problema que nós temos no tratamento que o ordenamento dá às limitadas, às sociedades limitadas. Isso é um problema grave. E é unânime o reconhecimento desse problema. Então, a minha proposta, a proposta que eu vou fazer à comissão especial, é que nós invertamos o processo. Em vez de tentar aprovar um código que tente resolver todos os problemas, que nós comecemos talvez pelo fim, ou adotemos outro começo, que seria, quem sabe, aprovar uma lei específica sobre as sociedades limitadas. E para construir essa lei, ouvindo os especialistas todos, e se o parlamento brasileiro, nessa legislatura, conseguir terminar uma boa lei sobre as limitadas, ele terá prestado um grande serviço ao país. Eu acho que nós temos que mudar um pouco essa visão de que um parlamento produtivo é um parlamento que aprova muitas ou grandes leis, grandes no sentido de extensão, não no sentido de qualidade, né? Isso é uma bobagem, né? Não é assim que se mede a qualidade de um parlamento.
A qualidade do parlamento se mede pela sua capacidade de atender às necessidades reais de um país, né? E de transformar em direito aquilo que a sociedade entende como direito, como justo, né? Portanto, a minha proposta é que a gente procure inverter a ordem dos trabalhos na comissão, sem prejuízo da apreciação do projeto em si. Em algum momento ele pode estar maduro para ser apreciado, mas talvez começar pela aprovação de uma lei das limitadas, que atenderia a todos os especialistas do direito comercial que defendem a aprovação dessa lei, e depois daí passar para outros debates. O professor Marcelo Trindade, por exemplo, sugeriu uma lei de leasing, uma lei de franquia, uma lei de factoring, e assim por diante, sucessivamente, sem a tentativa de resolver tudo num único projeto, que talvez seja uma tarefa hercúlea e talvez não nos desincumbamos bem dessa atribuição se tentarmos dar conta dela dessa forma. E aí entra a nossa parte. Bom, e o que é que a gente pode fazer para que isso aconteça? Eu acho que uma manifestação oficial do IAB seria fundamental nesse sentido. Eu acho que a audiência pública foi muito importante nesse sentido. O relator, o deputado Paz Landim, veio e me parece que ouviu os argumentos. E me parece que esses argumentos devam ser repetidos lá na comissão especial. É outra proposta que eu vou fazer, que aqueles que foram ouvidos aqui sejam ouvidos pela comissão especial, pelos parlamentares que não puderam vir, embora o relator tenha vindo. E quem sabe nós consigamos inverter a ordem dos trabalhos e fazer com que o parlamento cumpra aquilo que a sociedade brasileira espera e aquilo que são os operadores diretos dessa área, sejam eles advogados, especialistas, magistrados, juízes, desembargadores. Quem sabe nós não consigamos inverter essa ordem e fazer com que o direito comercial brasileiro possa dar os passos mais urgentes e mais acertados, começando por uma nova lei das sociedades limitadas. É a minha proposta, e para isso a participação do IAB, uma manifestação do IAB e de outras instituições correlatas vai ser fundamental, e por isso eu peço desde já essa manifestação. Muito obrigado pelo convite, pela atenção, estou à disposição. Agradeço a presença do deputado Molon, foi extremamente importante o esclarecimento que ele deu e está basicamente em sintonia do que muita gente imagina do que deveria ser a reforma do direito empresarial. E o presidente Fernando Fragoso já nomeou uma comissão da qual fazem parte, além dos professores que estão aqui, o professor Francisco Burnick, o professor Bulhões Pedreira, Carlos Eduardo, e assim por diante. Então, o Instituto tem se empenhado e, em breve, nós teremos um relatório final para apresentação, e eu tenho a impressão que, pelo menos com os juristas com os quais eu conversei, com o professor Francisco Musnick, e o professor Nelson Aizeric, Tavares Guerreiro, eu creio que é nessa linha do que o senhor mais ou menos opinou. Então, eu agradeço mais uma vez, foi extremamente importante o depoimento do senhor, de alguém que está lá dentro participando dessa comissão, e eu, então, daria a palavra ao professor Tavares Guerreiro para que proferisse a sua palestra. Obrigado. Obrigado. Senhor presidente Fernando Fragoso, Carlos Paulo, meus companheiros aqui da mesa, eu fico muito honrado de poder participar dessa sessão temática do IAB, porque acho que realmente a instituição tem uma palavra respeitadíssima e fundante nesses debates que, ora, se travam em torno da possibilidade do novo Código Comercial, que começou a ser discutido há um ano atrás. Eu tive uma vaidade nessa história, pelo menos. Eu fui o primeiro participante do debate com o professor Fábio Coelho. Nós fizemos uma primeira reunião, há mais de um ano atrás, foi em setembro do ano passado, no Salão Nobre da Faculdade de Direito de São Paulo, e não por iniciativa da Faculdade de Direito, nem de qualquer professor da Faculdade de Direito, nem de ninguém, senão do Centro Acadêmico 11 de Agosto. Foi um episódio extremamente importante, porque a iniciativa de começar essa discussão partiu da base dos estudantes. O professor Fábio Coelho, nessa ocasião, já havia publicado o projeto, a minuta, como ele chama do projeto, já havia publicado suas razões, já eram conhecidas, e nessa reunião de setembro do ano passado, de 2011,
eu comecei até a fazer um elogio preliminar ao professor Fábio Coelho. Digo, olha, eu sou um jurista com a capacidade excepcional, como Vossa Excelência, com essa cultura, essa sensibilidade extraordinária, seria capaz de fazer um milagre, ou seja, de realizar um anteprojeto ou uma minuta de projeto de Código Comercial com as ambições que ele declara. Eu fiz votos e continuo fazendo os votos para que o professor Fábio Coelho, e quem apresentou o projeto de lei na Câmara dos Deputados, possa ser iluminado por alguma entidade metafísica, porque se trata de uma tarefa gigantesca. Nós sabemos que, ainda há poucos anos atrás, no encerramento do governo do presidente Chirac na França, a mesma história da constituição de um direito comercial, de um código comercial, agitou os meios jurídicos franceses. O Brasil é o Brasil, a França é a França, mas só para ilustrar o que aconteceu lá. A ideia era fazer o Código Civil e o Código Comercial. E saíram o Código Civil na edição, de 2012 já, e o Código Comercial, ambos volumosos. Só que, para grande surpresa dos autores, do público, dos livreiros e dos compradores de livros, foram precisos editar 22 outros códigos, exatamente confirmando a suspeita do deputado Molon, porque realmente a França tinha que editar um código de seguros, mas marítimos, mas de outro código de seguros terrestres. Então, há dois mais. Código da navegação fluvial, marítima. Código de seguros, de diversas modalidades de seguros. No fim, deputado, o projeto de unificação, de consolidação das normas comerciais resultou na bagatela de 22 novos códigos, o que evidentemente deixou as editoras da Risuflot muito entusiasmadas e os leitores todos certamente estimulados a recomeçar a mesma discussão. Num país que teve um código comercial considerado o primeiro dos grandes códigos modernos, depois do Código Civil, a França de 1807, que àquela altura, hoje, é um código absolutamente superado, de 600 artigos, dos quais 61 em vigor e 37 apenas na redação original. Isso é a França, o Brasil é o Brasil, estou sabendo, nós todos sabemos que são realidades culturais distintas. Mas se nós olharmos para a nossa própria experiência, não para do século passado, mas deste século, nós vamos ver alguns sintomas da grande dificuldade de codificar ou de recodificar o Código Comercial, porque nunca conseguimos fazer isso no Brasil direito. Nós é plural majestático aqui. Em 1850, o Brasil teve, antes de ter um Código Civil, um Código Comercial que, nos primeiros 10 anos, sofreu 3 reformas. Com a questão Mauá, o Código Comercial de 1850 recebeu uma lei de falências em cima. E de 1860 até o final do século XIX, o Código Comercial já estava virtualmente estilhaçado. Pouca coisa tinha sobrado em pé. Por quê? Porque os interesses começam a se coordenar em torno de certos núcleos. As sociedades anônimas se libertaram do Código. Os títulos de crédito logo depois, com a Lei Saraiva. Mas houve um fato importante que justificou, na época, primeiro a tentativa do Código Comercial de 1850, depois a descodificação. É que no meado do século XIX, havia a necessidade da jurisdição comercial para as causas comerciais, da jurisdição civil para as causas civis. E havia o famoso Regulamento 737 e toda a estrutura dos tribunais do comércio, inclusive o vetusto Tribunal do Rio de Janeiro, que em 1875 acabou. Então, a razão para a divisão da jurisdição acabou mostrando que não havia razão para a divisão entre as duas áreas do direito privado, pelo menos em matéria de códigos. O que acontece? Em 1916, então nós chegamos ao Código de 1916, Código Civil, com
seguros, jurisdição, sociedades anônimas, falências e algumas armazéns gerais. Veio depois. A margem do Código. Veio o Código Civil de 1916. O que acontece? O Código Civil de 1916 passa a ser vamos dizer, presumivelmente, o centro da ordem jurídica. O conceito de centro, de centralidade, está no pórtico do Código Civil. Mas as leis comerciais continuam em vigor ao lado. A lei Saraiva, de títulos de crédito, continua. A lei de falências continua. As sociedades anônimas continuam. Em 1919 vem a lei das limitadas e assim por diante. De tal modo que nunca tivemos, efetivamente, nem antes nem depois do Código Civil, uma unidade de leis comerciais. Vem o Código Civil de 2002. Eu devo dizer, senhor presidente e deputado Molon, eu não sou exatamente a melhor pessoa do mundo para elogiar a ideia de código, porque tanto o civil quanto o comercial, para mim, são realidades já... Ou pelo menos a ideia de código mudou muito, pode até chamar de código, mas não é mais aquela que vigora na cabeça e na consciência de todos nós. Mas veio o Código de 2002 e cometeu um equívoco razoavelmente grave. Qual era o problema da unificação do direito, do chamado direito privado? Até então, era o problema da unificação do direito às obrigações, foi o grande debate acadêmico de 1890 até meados do próprio século XX. Vem o Código Civil de 2002, unificou as obrigações, continuou, vamos dizer, na tarefa de remodelar a estrutura dos contratos e das obrigações que vinham de trás, e cometeu, a meu ver, um equívoco tremendo. Tentou trazer para o direito brasileiro algo que estava no Código Civil italiano de 1942, que era o chamado direito de empresa, que é do qual o Código Brasileiro de 2002 vem a ser uma tradução ou uma adaptação meio forçada. Se o Código Civil de 2002 tivesse se restringido aos contratos e obrigações que podem ser unificados nos seus fundamentos e tivesse reconhecido que os tipos societários e que outras matérias específicas têm que ser tratadas em legislação que reflita as realidades do momento, o Código Civil de 2002 seria um excelente diploma legal, e ele não é. Nós sabemos que a disciplina das limitadas no Código de 2002 é uma lástima, e a nossa lei de 1919 era uma lei muito pequena e excelente, e com uma tradição assentada pela jurisprudência absolutamente tranquila, com os requisitos de previsibilidade, de adaptação e etc. Bom, as leis de falências, de títulos de crédito, os contratos especiais começam, então, a ser legislados de novo, sempre à margem do nosso velho Código Comercial de 1850, que, à semelhança do francês, começava a fazer água. O que se propõe, então, o que o professor Fábio Ulloa Coelho e depois o deputado Vicente Cândido, e agora a comissão, estão trabalhando. E eu devo dizer, o trabalho da comissão tem sido muito bem apreciado, e devo registrar que a participação do deputado Molon tem sido uma interface excelente com a comunidade jurídica em São Paulo e no Rio de Janeiro, para entendermos-nos reciprocamente, todos, que fazemos todos parte da mesma ideia. A ideia do Código Comercial que o deputado Molon apresentou aqui, como sendo oriunda da elaboração da minuta do professor Fábio Coelho, é no sentido de elaborar um supercódigo. Não está escrito isso, nem o professor Fábio Coelho teve a intenção de se transformar num autor de um supercódigo. Mas todo código traz consigo uma neurótica preocupação de poder. O Código Civil também, de 2002, quis dizer que nele estaria o centro do sistema jurídico. O Código Comercial também, no exagero com que ele delineia os seus chamados princípios, ele pretende ser um código principiológico, também tem esta vocação atrativa de
chamar para si quase que uma lei um pouco acima das outras. Nós não temos propriamente o caso de uma lei complementar, mas é uma lei um pouco mais digna do que as outras, porque ela, inclusive, impõe limitações às reformas das outras leis, que devem se subordinar aos princípios do Código, como se os princípios do Código fossem alguma coisa superior à generalidade das normas ordinárias do ordenamento positivo. Esse Código Principiológico é absolutamente inviável. Eu disse isso ao meu prezado amigo Fábio Coelho, disse isso na primeira reunião em São Paulo ao deputado Vicente Cândido, e nós tivemos agora na GV, aqui no Rio, nessa primeira audiência pública, né, com a participação do setor privado, nós tivemos uma claramente colocada esta crítica, se é que se pode chamar isso de crítica. Este código é muito grande demais para uma pessoa, para uma comissão ou para um parlamento só. Esta é uma obra de muito tempo. Essas realidades não saem da cabeça privilegiada dos juristas, as nossas realidades saem da experiência cotidiana dos negócios, a franquia. Há poucos dias atrás, um advogado de fora dizia, mas que absurdo, não? A franquia no Brasil praticamente não tem lei, são pouquíssimos artigos que regulam a franquia. E eu disse, olha, ainda bem, se fosse uma lei comprida, complicada, prolixa e mal elaborada, provavelmente já teria sido objeto de tantas emendas que não se reconheceria o seu teor original. Então, essa ideia de código, e nós temos que convir que há uma ideia de código por trás desse código comercial, é alguma coisa que deve ser, a meu ver, discutida, e tem sido discutida com vigor. A ideia de que existem segmentos da economia que precisam de uma ordenação rápida, urgente, segura e séria é muito mais importante do que a tendência universalista do Código. A referência à lei das limitadas é uma. Evidente que nós sabemos que também as recuperações judiciais e as falências estão fora do Código, ou devem estar fora do Código. E quantas outras matérias continuarão fora do Código, seguindo a tradição que se vem observando no Brasil desde o século XIX? A tentativa de estabelecer, como disse o deputado, um documento que supere o outro documento, que era um documento antigo, realmente, de 1850, não é uma justificativa. O Código Comercial de 1850 não estava mais em vigor, não está em vigor. Estão poucos artigos. Então, nós estamos recodificando o que já estava morto. O direito comercial está espalhado num sistema que alguns chamam de microsistemas ou de leis extravagantes, e nem por isso se perdeu a noção de quais são os valores, e essa é uma palavra cara ao autor do anteprojeto e da minuta, os valores nós sabemos quais são. São os valores que estão na legislação esparsa, que estão na legislação bancária, falimentar, nos títulos de crédito, na regulação da concorrência, e, para falar o menos, só na área de mercado de capitais. Nós sabemos que esses valores são, nem por estarem na legislação esparsa, são menos conhecidos e identificáveis. Eu costumo até dizer, muitas vezes já disse, que talvez essa pluralidade de sistemas que nós temos no direito comercial vigente é até encantadora do ponto de vista prático. Não termos um código centralizador e termos leis que dialogam consigo, umas com as outras, é da natureza e do requisito da eficiência da regulação. A ilusão, a meu ver, do código, como nessa ideia majestática e antiquada do código, era a de fazer com que se reconhecesse o centro e a periferia. O centro de referibilidade do sistema e a periferia, no máximo, com as leis extravagantes. Ora, o que nós vemos na realidade hoje,
voltando à questão da unificação do direito das obrigações. No próprio Código Civil, que tem defeitos também nessa parte de direitos e obrigações, já existem, no entanto, saídas ou pistas para a interpretação diferente das questões que surjam conforme se trata de contratos de natureza empresarial ou comercial ou contratos de natureza civil. Em diversos dispositivos, o próprio Código Civil deixou a exceção à norma tradicional do Código Civil para permitir a apropriação a aplicação pelas questões comerciais. Não é o Código que assegura a unidade do sistema. O que assegura a unidade do sistema, ao contrário, no mundo contemporâneo, me parece ser a pluralidade, desde que nós consigamos fazer com que, contrariando o preceito do Evangelho, não sei porque o Evangelho agora me vem à cabeça, mas o Evangelho de São Marcos diz: a sua mão esquerda precisa saber o que a sua mão direita está fazendo, eles não podem se ignorar. O legislador no Brasil nem sempre obedeceu o preceito evangélico. Muitas vezes alguém legislava num sentido e outra pessoa, outro grupo de decisões de Congresso vinha no outro sentido. O Código Civil deixou de ser o Código das Relações Paritárias. Deixou de ser no dia em que o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor. O Código Civil continuará a ser, provavelmente, a matriz do núcleo do direito privado. Vantagens e desvantagens de deslocar contratos para diplomas especiais ou para o Código Comercial. A experiência me ensina mais do que todos os livros que eu tenho na minha biblioteca. A experiência mostra que todos os contratos que funcionam, que movimentam valores na economia, hoje estão tratados pela legislação não codificada. Muito embora a pretensão unificadora do próprio Código Civil de 2002. Não acredito que o Código Comercial, com todo o talento dos seus autores e dos parlamentares da comissão, possa realizar esta ideia de código absoluto abrangente. Agora, do ponto de vista prático, eu gostaria de dizer, já disse isso no seminário da Fundação Getúlio Vargas, da audiência pública, talvez um dos poucos consensos que já existam, venham se formando em torno deste assunto, já que a palavra está tristemente na moda, é o fatiamento da matéria do globalíssimo Código Comercial e para atendimento de necessidades urgentes, rápidas, seguras e eficientes, a começar da própria Lei das Limitadas. Não se distanciaria muito essa ideia de um outro tipo de código comercial. Não este código universal napoleônico, que nunca permaneceu em pé, nem aqui, nem na França, nem em país algum. Mas uma série de leis que até podiam ser consideradas aditivas ao Código Civil, que se subordinariam a determinados princípios do Código Civil ou não, porque poderiam ter vida própria, sem que necessariamente haja um critério um código com valores para serem aplicados. A minha experiência na vida, no último metade de século, tem sido o seguinte: na medida em que se codificam as experiências da ética ou dos costumes, a força dos preceitos diminui. É melhor viver na pluralidade das leis, na pluralidade dos diplomas específicos, mas com a constância nas finalidades institucionais. O professor Fábio Coelho, na reunião de São Paulo, essa primeira do ano passado, manifestou a sua tendência a fazer da codificação que ele propunha um instrumento, inclusive, de reforma de certos, ou de, como ele chama, de recozimento, de recostura dos valores do direito comercial, como se houvesse uma nova necessidade de caráter redistributivo, de intervenções mais diretas na economia. Aqui ocorreram logo alguns interessados na apresentação de emendas nesse sentido. E eu disse, então, para mudar efetivamente o
o Código gostaria de mudar, talvez fosse preciso pensar que existem propostas também para alterar a própria Constituição. É muito difícil que o Código consiga mudar o que se pretende mudar, porque ele é uma lei infraconstitucional. Agora, se o professor Fábio Coelho quiser um aliado e ir a Brasília para estudar uma proposta de emenda constitucional, eu irei. Mas não é o Código que vai realizar estes pressupostos de redistribuição de renda ou de relocação de riquezas no Brasil. E não enquanto o artigo 160 da Constituição estiver em vigor. Do ponto de vista prático, nós temos, eu acho, acho que essa reunião da Fundação Getúlio Vargas com a comissão marcou um ponto de início de um diálogo que estava ficando um pouco difícil, em razão das hostilizações e talvez das incompreensões de parte a parte. Eu acho que, com a habilidade dessa reunião de poucas semanas atrás e com iniciativas como esta do Instituto dos Advogados, nós temos a possibilidade de discutir como que construtivamente, ou seja, não para derrubar, nem para arquivar, nem para sepultar o projeto, mas transformar este projeto de Código Comercial numa matriz de várias iniciativas legislativas que possam dar atenção aos problemas mais sérios que existem na economia contemporânea. Eu teria a registrar ainda o interesse que fora do Brasil se tem com relação a esta reforma. É inevitável que se mencione, ou que se leve em consideração, o custo de uma reforma deste vulto, ou seja, da reintrodução de um Código Comercial com alteração que seja apenas de artigos das leis respectivas. O custo precisa ser medido para saber se ele compensa o que está sendo proposto, que talvez possa ser atingido mediante a discussão de legislação setorizada por determinados tipos de atividades. É um receio de que se possa perder o sentido da unidade. Eu concordo que é uma preocupação legítima, mas a experiência no Brasil, a experiência recente, mostra que não foi a existência do Código de 1850, do Código Civil de 16, do Código Civil de 2002, que deu algum tipo de centralidade, de noção de centro da nossa legislação. Acho até que, nesse ponto, o deputado Molon acenou aqui com as suas próprias observações com relação ao projeto, e eu acho que é sobre este campo que nós deveríamos, talvez, voltar a nossa atenção. Eu teria dezenas de observações a fazer, mas eu acho que seria abusar do tempo e talvez possamos, em conjunto, chegar ao debate de temas específicos levantados pela existência do Código, com que eu pouparia a todos do dissabor de ter que me convidar a continuar a ouvir. Eu costumo dizer na faculdade em São Paulo que quando alguém olha para o relógio, eu não me incomodo. Agora, quando alguém chacoalha o relógio, está na hora de parar. Antes que alguém chacoalhe o relógio, eu fico neste ponto e me coloco naturalmente à disposição para, juntos aqui, podermos tentar ir um pouco adiante. Eu quero agradecer mais uma vez ao presidente, ao Instituto, a oportunidade de vir a este congraçamento tão importante e cumprimento a todos com os meus agradecimentos. Muito obrigado. Queria agradecer a palestra do eminente professor Tavares Guerreiro e, dando início aqui às discussões, eu franquearia a palavra primeiro aos membros da mesa. Desembargadora, a senhora gostaria de fazer alguma observação, o deputado? Já falei demais, obrigado. Eu posso falar mais ao final. O professor Nelson, professora Tereza. Penal e presidente Fernando Fragoso, foi excelente, foram excelentes esclarecimentos. Primeiro do deputado Molon sobre essa tramitação do projeto e sobre também, não? Também.
Primeiro, sobre as questões afetas à tramitação, em se tratando de código, as particularidades, né, da tramitação de código. Tudo. E é interessante que ali fora o deputado Molon conversou comigo sobre uma peculiaridade do regimento interno da Câmara dos Deputados, o artigo 205, que estabelece que em se tratando de código, não é possível fazer uma superposição, ou seja, os códigos que já estão tramitando anteriormente têm preferência, não é, na votação. Então, como a gente sabe que só no Senado há 2, né, deputado mencionou, mas na Câmara há 2 outros códigos, né? Então a gente sabe que isso vai levar ainda algum tempo. Então, acho que esses esclarecimentos foram muito importantes. E os esclarecimentos prestados pelo professor Zé Alexandre Tavares Guerreiro, cujo livro sobre sociedades por ações, desde a época em que foi promulgada a lei, é magistral, uma obra magistral, né? E cujos trabalhos são conhecidos de todos, foram muito importantes. Eu queria só prestar um esclarecimento aos senhores sobre a comissão constituída pelo presidente Fernando Fragoso, que com muita honra me cabe presidir, exatamente em função das particularidades dessa tramitação, em se tratando de código, é que houve uma prorrogação do prazo para apresentação dos trabalhos, mas nós não desistimos e queremos contar com a contribuição de todos e principalmente com a contribuição dos membros da Comissão de Direito Constitucional. Eu vejo ali o doutor Márcio Tadeu, eu vejo diversos membros da Comissão de Direito Empresarial e nós queremos contar com a contribuição dos senhores. Muito obrigada. Bom, inicialmente eu gostaria de parabenizar os palestrantes, foram duas palestras muito claras, muito elucidativas e brilhantes. Nós estamos participando dessa discussão ativamente sobre o projeto de Código Comercial e nós percebemos, como foi bem destacado pelo professor José Alexandre Tavares Guerreiro e pelo deputado Molon, que depois de um período de uma discussão muito acre, muito acerba, começa a se abrir um caminho, ou uma terceira via, que vai possibilitar o entendimento, no sentido de se, usando aqui a palavra da moda, fazer um fatiamento, né? Como disse o professor Guerreiro, e como se tem feito no Supremo recentemente, um fatiamento das matérias submetidas ao Código, e talvez utilizar esse momento como uma espécie de quase que de um fórum permanente para se ir alterando aos poucos as várias leis que compõem o direito comercial, começando provavelmente pela lei de limitadas, depois talvez uma lei sobre contratos empresariais, que seria algo extremamente útil e algo mais modesto. Quer dizer, na medida que se tem um objetivo modesto e não um objetivo megalômano, se pode atingi-lo de uma maneira mais rápida e mais eficaz. Eu outro dia estava relendo lá um conto do Borges, que ele falava na Biblioteca de Babel, né, em que era o sonho de se transformar em uma única página de um livro contendo todos os livros já produzidos e por produzir. Então eu temo que esse projeto esteja incorrendo um pouco nesse risco, de se transformar numa biblioteca de Babel, ou um código de Babel, na medida que nós vemos a cada dia novos projetos sendo apensados. Quer dizer, o projeto sobre agronegócio, parece que tem 400 artigos, o projeto sobre coligação e consórcio, enfim, vários projetos que estavam tramitando passam a ser apensados a um código que pode fazer com que ele fique absolutamente impossível de ser administrado, esse projeto. Então, ao invés de uma grande solução, me parece que a tese de se ter soluções parciais e projetos parciais que sejam aprovados no curto ou médio prazo seja bem mais razoável e efetiva do que a ideia de um grande projeto. Muito obrigado. Agora, franqueando a palavra. Pois é, temos que aproveitar a oportunidade, tantos professores, Francisco Musnick, o professor Cândido, o professor Bulhões Pedreira, o Márcio Tadeu, o Márcio Guimarães. Então temos que explorar a presença desses professores, iniciando pelo professor Francisco Musnick. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o Alessandro Molon, que tem sido um verdadeiro democrata numa república. Porque
porque esse código, e o Márcio Guimarães faz parte da comissão especial, ele foi meio que feito de portas fechadas, o que é, na nossa opinião, incompatível com a transparência e a necessária discussão. O Carlos Eduardo Pelosi Pedreira está aqui, e eu gostaria de lembrar o exemplo da lei que foi feito, o anteprojeto da lei das SA, que foi primeiro objeto de discussão entre empresários, juristas de todo o Brasil durante quase um ano e meio, com diversos artigos no Jornal do Brasil explicando a lei. Foi debatido com todo o pessoal de São Paulo, professor Guerreiro e outros grandes nomes. Virou uma lei, depois de enorme discussão no Congresso Nacional, e essa lei, com pouquíssimas modificações, algumas, a meu ver, até equivocadas, continua em vigor com uma atualidade que dificilmente se tem em outras leis. Ora, por mais brilhante que eu possa reconhecer no professor Fábio Lua Coelho, eu acho muito difícil que uma pessoa só possa ter essa visão macro de todo o ordenamento jurídico brasileiro. E para não usar a palavra fatiamento, porque eu não quero me sentir num necrotério, fatiando um cadáver, porque esse código pode virar um grande cadáver, eu acho que a gente tem que ser bem mais modesto e fazer as leis que a sociedade reclama. Essa lei de limitada é péssima e ela atrapalha o desenvolvimento dos negócios. Talvez fazer uma lei revendo aquela parte especial das sociedades anônimas, que é o artigo 294, para você ter algumas sociedades anônimas com menos burocracia do que outras e menores custos. Eu já me referi a isso na comissão, mas acho que são ideias importantes para o debate. E eu quero dizer que é muito importante que esse debate se propague por outros organismos. Então, talvez a seccional do Rio de Janeiro, outras, a Caixa de Assistência, tudo que houver advogado que possa debater tem que se espalhar, porque essa ideia tem que envigar. O código, ele realmente precisa... O silêncio explica melhor. Bem, primeiro eu queria cumprimentar o deputado. Foi um prazer não só conhecê-lo pessoalmente, mas ouvir o que o senhor disse ao professor Guerreiro, que eu endosso completamente o que ele disse, mas faço uma observação. O senhor disse, não é crítica, mas eu vou fazer uma crítica. Tentando ser uma crítica construtiva. Quando eu li esse código, esse projeto, eu me assustei, embora conste na exposição de motivos. Primeiro, um projeto de 600 e tantos artigos, uma exposição de motivos com 3 ou 4 folhas. Uma justificativa, uma justificação. Muito bem. É muito pouco para explicar o conteúdo do sistema. Segundo, ele é totalmente assistemático. Basta olhar a parte das limitadas. Adota, vamos dizer, funde as limitadas. Nós estamos acostumados que é um contrato de sociedade e que todo contrato tem no mínimo 2 ou mais partes, com aquela figura da empresa individual de responsabilidade limitada. Então nós teríamos uma sociedade, um contrato de sociedade com uma parte só. Okay? Eu estava lendo recentemente, por causa disso, o Código Comercial Português, e que tem essa entidade aqui, que nós recentemente, o senador Dornelles introduziu na nossa legislação, e lá estão tendo vários problemas, porque tem que se adaptar à legislação comum do mercado europeu, e não funciona. Aqui quer fazer o pior, que é criar um contrato com uma parte só. Muito bem. Eu sou totalmente de acordo, eu acho que o nosso Código Civil foi de uma infelicidade enorme. Entendeu? Aquela questão de existir
com um ramo do direito civil, do direito comercial. Eu fui no Carvalho de Mendonça, conheci a história do nosso direito comercial, que hoje eu usaria muito mais a denominação de direito empresarial. Já se discutia na segunda metade do século XIX e no primeiro, e o senhor está sentado na cadeira que tem o nome de uns que defendiam o Código de Direito Privado, que é o Teixeira de Freitas. Eu acho que deveria haver um Código de Direito Privado com os princípios básicos aplicáveis a todos os ramos do direito privado. Ou seja, contratos, os princípios contratos da boa-fé, por exemplo. Entendeu? Agora, os outros institutos, por exemplo, direito de família, é direito civil, mas hoje está uma mutação enorme, porque por causa das relações, enfim, fugiu a palavra, Tereza minha... e que cada vez veio uma decisão do tribunal e você tem que adaptar a lei. Isso deveria ter uma lei especial para evitar que você, usando a palavra em moda, fatiar, começar a não é fatiar, mas mudar o código perde. Entendeu? Eu fico olhando aqui, mandato mercantil. Muito bem, em 1850 a gente podia até compreender, porque... Agora, qual é a diferença do mandato mercantil para o mandato comercial, ou perdão, civil, vamos chamar assim, a não ser os poderes otorgados? Okay. O mandato é o instituto, o que muda é os poderes que você dá dele. Então, o Código Civil, ou o Código de Direito Privado, teria os princípios sobre o mandato. E você ia, pelo instrumento, é que você ia distinguir se teria os poderes natureza empresarial ou natureza civil. E assim por diante. Agora, é impressionante a má redação desse código, como ele é assistemático, entendeu? E se ele for aprovado como está, ou mesmo remendado, vai ser uma tristeza para esse país, como foi o Código Civil ao fazer lá o título sobre direito das empresas. Entendeu? Esquecem que limitadas nós devemos ter hoje, talvez, eu vou chutar um percentual, 80% das limitadas no Brasil são limitadas pequenas, de comerciantes que tem um pequeno restaurante, um botequim. Esses não têm cultura para entrar no Código Civil na regulação de limitadas hoje. Então, há um tipo de limitada que a gente devia imaginar ter uma lei especial para eles. Agora, limitada, como, vou usar o nome, a IBM, que há anos eu penso nisso, que está no Brasil como uma forma de limitada. Com isso não é obrigado a aplicar balanço, publicar balanço. Estas deviam ter uma lei especial. São empresas estrangeiras que vêm para o Brasil, entendeu? E que têm, vamos dizer, um patrimônio e um capital enorme, uma importância para a economia nacional, mas não estão obrigadas a ter um regime similar, digamos assim, às sociedades, das sociedades anônimas. Então você não conhece a economia interna delas. Então realmente temos que acabar com essa mania, com esse nome de código. Código do consumidor não é um código, é uma lei sobre relação de consumidor, como a lei de SA, de consumidor com os produtores e prestadores de serviços. Mas aí põe uma palavra código e parece que é um negócio eterno. E na realidade não é. Devia ser proibido usar no vernáculo a palavra código. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Carlos Eduardo. Antes de continuar ouvindo aqui os membros do plenário, o professor Tavares Guerreiro queria fazer alguma observação. Se tiver na ordem. Aliás, em abono do que o senhor disse, no Código Civil já existem dispositivos, com todos os defeitos que o Código Civil tem, que permitem a extensão dos tipos contratuais no campo comercial. Por exemplo, no mútuo, no Código Civil existe o mútuo civil e existe embutido o chamado mútuo com fins econômicos. É uma besteira verbal, mas a ideia é boa. O mútuo com fins econômicos.
ou seja, o mútuo praticado na atividade profissional do banqueiro ou do agiota, que não deixa de ser empresário. Contrato de depósito gratuito, salvo quando for resultante de atividade negocial. Portanto, a dupla face do contrato de depósito já está aqui. Mandato, da mesma forma, gratuito quando é um mandato civil, mas quando é um mandato do banco, ou do banco de investimentos, ou do empresário de uma forma geral, é presumivelmente oneroso e até sujeito às normas específicas de interpretação. Então, eu acho que este é um dos grandes equívocos que nós precisaríamos talvez abordar. Não é só fatiar o código, mas compreender que existem algumas ideias sobre os contratos que podem funcionar para civis e para comerciais. O Nelson, eu me lembro no dia da nossa audiência pública, mencionou prescrição, por exemplo. Nós precisaríamos distinguir todos os casos de prescrição de acordo com a natureza econômica do contrato. Não faz sentido nós termos 4 anos ou 3 anos de prescrição para o ajuizamento de ações contra deliberações de assembleia ou para o ato que normalmente na legislação de hoje, nos outros países, tem prescrição de 8, 10, 15 dias ou 1 mês. Na reclamação dos vícios redibitórios, por exemplo, que nós temos prazos curtíssimos no Código Civil, nós temos já, na experiência comercial, prazos necessariamente maiores. Então, não se trata propriamente de cortar uma província civil da outra chamada comercial. Talvez nós tenhamos ideias fundamentais dos contratos, como diz o próprio Código Civil já indicia soluções próprias para as atividades econômicas, e com isso nós ganharíamos algum tempo, eficiência e, sobretudo, com muito menos custo para a adaptação dessas experiências pela sociedade. É isso. Muito obrigado. E já manifestaram a vontade aqui de expressar as opiniões. Primeiro o professor Marcelo Monteiro de Carvalho, depois o professor Márcio Guimarães e em seguida o professor Márcio Tadeu. Por gentileza, doutor Marcelo Monteiro de Carvalho. Eu assisti atentamente, mas eu vejo nessa criação do Código Comercial uma afronta às possibilidades e talvez a ruína em muitos casos. Quais são? É que o Código Comercial é hoje a necessidade do governo. O governo não pode desprezar a coisa, não pode ficar esperando que o fulano vote uma coisa, que o juiz que o presidente aprove. Ele tem necessidade absoluta de domar o Código Comercial, de facilitar o que pode haver no Código Comercial, para que as coisas, a economia entre em jogo e não prejudique todo mundo. É desemprego, é isso, é aquilo. Ficar preso a um Código Comercial, meu Deus do céu, isso aí não vai para frente de jeito nenhum. Eu estou com o senhor, que eu já vi que o senhor percebeu ao falar de certas coisas. O senhor, professor, percebeu que é preciso uma coisa, mas esse percebeu tem que ser estendido à proibição de um Código Comercial para não afetar o governo, qualquer que ele seja. Muito obrigado, doutor Marcelo. Tem códigos e códigos. Nos outros, eu não estou falando demais aqui, mas é para concluir. Nos outros países, hoje, eu não acho que os outros países sejam melhores nem piores que o Brasil. O Brasil é a 6ª economia do planeta. Estou muito orgulhoso disso, embora 2/3 da população não tenha acesso a saneamento básico, mas nós somos a 6ª economia do planeta. Mas, de qualquer forma, nos outros países, existem as consolidações, os restatements of laws nos Estados Unidos e na Inglaterra, que são calhamaços onde se compilam desde a Constituição, nos países que têm Constituição escrita, até as normas administrativas. São, literalmente, corpos enormes de normas, absolutamente sem sistema. Os artigos são numerados até a 3ª, ou 4ª ou 5ª casa, A, B, C, D, do artigo 1290, por exemplo. Existem, nos Estados Unidos e em alguns outros países, os códigos comerciais uniformes, normalmente até promovidos, autorizados ou promovidos mesmo pelas associações dos advogados, que são compilações
como é o caso do Código francês. Eu tenho em cima da minha mesa o Código de 2012. Agora, ele se chama código, ele não é um código. Ele é uma lista de artigos sem discriminação sistemática. É isso que talvez nós tenhamos que repensar, é que código, ou que ideia de código está por trás daquilo que nós queremos, o que código nós podemos ter. Talvez seja essa uma das principais preocupações na comissão e na comunidade jurídica de uma certa forma geral. Desculpa, não falo mais. Por gentileza, doutor Márcio Guimarães, por gentileza. Quem? Eu também não. Eu só entendi que eles concordaram comigo. Boa tarde, senhor presidente. É uma grande satisfação verificar que essa Assembleia hoje aqui se realiza, porque eu começo a chegar à conclusão de que o projeto do Código Comercial foi um dos melhores projetos, um dos mais importantes projetos que a Câmara dos Deputados recebeu nos últimos tempos. Não posso afirmar, porque não participei, se a sua elaboração foi feita de portas fechadas, mas posso dizer, sim, que a comissão trabalha de portas abertas. E por que ele é o melhor e o mais importante? Porque em 2002 nós vimos timidamente os comercialistas se reunindo para tratar sobre alguns artigos sobre o livro 2 do direito de empresa. E agora esse projeto, ele consegue unir os comercialistas, não só no nosso evento da Fundação Getúlio Vargas, que às 7h40 da noite de sexta-feira todos lá permaneciam, como hoje aqui nessa Assembleia. E talvez esse projeto seja o que faltava, talvez nas últimas, professor Tavares Guerreiro e tantos podem dizer, décadas, que o IBCCRIM fez, senhor presidente, com o direito penal. Os civilistas unidos, os constitucionalistas e os comercialistas não, cada um trabalhando na sua área. E aí o objetivo terá sido alcançado. Mas muito mais do que isso. O primeiro objetivo foi alcançado. Limitada já é unânime que tem que mudar. Talvez falências e recuperação de empresas também, porque no Rio de Janeiro, a lei de 2005 e hoje em 2012, apenas 30 recuperações judiciais existem. Em 7 anos de tramitação de lei. E quantas cumpridas? Nenhuma. Na estatística, apenas a Varig está cumprida. E, a meu ver, ela não foi cumprida. Então, existem legislações que merecem, sim, ser modificadas. E esse momento, esse projeto serve, então, para mostrar que o projeto teve esse objetivo. Teve o objetivo o quê? De trazer a comunidade. O deputado Alessandro Molon, eu participando na medida do possível, estou lá na comissão especial para quê? Para ouvir e fazer essa ligação, esse caminho e talvez fatiar, fracionar ou a melhor forma de modificação. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Muito obrigado, Tomás. Doutor Márcio Tadeu, por gentileza. Doutor Márcio Tadeu, por gentileza. Boa noite a todos. Boa noite, professor Paulo Penalva. Boa noite, presidente Fernando Fragoso. Em nome de quem cumprimento a todos os integrantes da mesa, saudando particularmente o deputado e o professor Guerreiro. E vou ser bastante direto sobre fatiamento, cadáver, portas fechadas, voto integral, etc. Não sei se existe possibilidade de salvação do código, se ele foi feito às portas fechadas ou abertas. Sei que uma coincidência muito interessante reproduz num código, 2 anos depois, um livro editado 2 anos antes. E isso é algo que parece endossar um pouco das preocupações do professor Musnick, porque, como dizia o professor Guerreiro, em artigo clássico sobre o tema, o poder é, por definição, fadado a tentar se dissimular nas formas mais democráticas de aparição na sociedade civil. Esse projeto me parece que não foge dessa expressão, que é de 1990, um artigo clássico de Vossa Excelência, porque, a pretexto de consenso sobre obviedades, tais como necessidade de tratamento segregado de matéria especial em relação à matéria geral,
nós produzimos um código que não incorpora qualquer das obviedades que enuncia, a começar a principiologia. Na medida em que, só para ficar no exemplo mais chocante e dramático dessa discussão, traz para o corpo do código, quando consegue, princípios que, se houvesse uma fórmula mais eficaz de derrogá-los, é justamente trazê-los para dentro de uma lei, medida em que, revogada a lei, revogado o princípio. Mais do que isso, porque isso seria menos grave, mas um código ter a pretensão de revogar princípios é um desconhecimento básico de primeiro-anista de direito quanto à natureza ordenadora dos princípios ante a norma posta. Portanto, é absolutamente impensável que eu tenha um código com disposições, e estou me referindo ao dispositivo do código que está, pelo menos até onde eu acompanhei, na 6ª versão, e esta norma prossegue, que dispõe, dentre outras coisas, o seguinte: todos os princípios, sejam eles de que matiz advierem, inclusive constitucionais, pressuponho, que conflitarem com esse código, a eles não serão aplicados. Então, nós criamos um código supraconstitucional. Para além da supraconstitucionalidade de um código que espelha um livro escrito 2 anos antes da sua pseudo-elaboração democrática, nós temos um problema ainda mais sério, que me parece focalizar 4 grupos de interesses dentro do código, e eu acho que esses grupos deveriam se mostrar para pelo menos a discussão ficar mais clara. Primeiro, o agronegócio; segundo, o setor bancário; e o terceiro, a Confederação das Indústrias e Comércio. Por quê? Isso também é regra posta, basta olhar o código. A norma expressa no código, embora não obedecendo o critério de São Lucas, uma mão não vê a outra, mas um dispositivo do código simplesmente diz que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo código. Isso, deputado Molon, seria suficiente, e Vossa Excelência sabe disso, de acordo com o artigo 60, para que qualquer membro da comissão impetrasse um mandato de segurança para trancar a tramitação do código, medida em que se quer abolir cláusula pétrea, e há precedentes do Supremo a cântaros sobre esse assunto. Seria até uma reflexão e uma conclamação a Vossa Excelência, porque não se trata de fatiar cadáver, se trata de enterrar. E a segunda questão que me parece mais importante é observar que a última barreira de defesa contra os abusos e as disfunções contratuais que emergem dos microsistemas quer se submeter a um código que observa a lógica da liberdade, da autonomia de vontade do século XVIII até XIX, para ser mais benéfico, voltando à autonomia plena da vontade. E, por fim, o que é ainda mais chocante, com a possibilidade quase nula de interferência do juiz para modular os desequilíbrios econômicos financeiros do contrato, que isso é que é gravíssimo, deputado, numa perspectiva, esta eu não tenho dúvida que é de cima para baixo. Porque ninguém em sã consciência pode imaginar que o jornaleiro e o dono da Coca-Cola estejam em condições de contratar com a mesma qualidade, oportunidade e dispositivos para dizer que todos esses agentes econômicos tratados como se fossem categoria única, tal qual o vetusto Tribunal do Comércio, tal qual o juiz conservador e suas vantagens para quem dele se valia, para que essas pessoas não possam simplesmente ter acesso às discussões sobre os vícios de consentimento e os vícios sociais que ordinariamente se colocam entre partes que fazem contratos tipicamente de adesão e os apelidam de qualquer outro nome, que na prática, de fato, não são. Finalmente, a isonomia material de todos os empresários, como se fosse categoria jurídica única, tratadas dentro de um código, também me parece ferir cláusula pétrea. E nós estamos falando da estrutura do código, nós estamos falando de periferia, nós não estamos falando daquele dispositivo que impede, no âmbito do agronegócio, que se quite a dívida com antecipação de pagamento com abatimento proporcional de juros,
que é uma regra comezinha econômica. Nós não estamos falando nem de barbaridades desta natureza, nós estamos falando da centralidade que cria uma isonomia em descompasso com a Constituição, subtrai direitos e garantias constitucionais fixados no artigo 5º e, ao meu ver, viola o artigo 60, podendo ser objeto de mandado de segurança. A reflexão é apenas instigativa para Vossa Senhoria, deputado, mas gostaria que algum comentário, se possível, fosse feito, pode ser por fatiamento até, inclusive. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Tomás. Considerando o adiantado da hora, eu gostaria de perguntar ao desembargador Henriqueta Lobo e o deputado se tem ainda algumas considerações finais. Não, eu concordo plenamente com os pronunciamentos que foram feitos e acho que caminhamos de uma maneira... Enfim, essas discussões têm caminhado, eu participei desde a primeira, que foi realizada antes do encontro na Fundação Getúlio Vargas, e observo como se caminhou para um consenso, pelo menos em torno daqueles temas mais importantes. Parabenizo a todos que aqui compareceram, especialmente aos professores que estão se dedicando, e espero que realmente esse consenso venha se realizar completamente, para que nessa balbúrdia legislativa que nós vivemos, nessa esquizofrenia legislativa, nós tenhamos um mínimo de bom senso nesse momento tão difícil que o país atravessa. Muito obrigada a todos. Bom, eu quero apenas agradecer a todas as considerações feitas, eu tomei nota de tudo que foi dito e quero agradecer a realização desse encontro aqui ao IAB, porque a cada ocasião dessas, novos aspectos do projeto são levantados por pessoas que trabalham com o tema, que leram o projeto, então isso vai nos ajudando a formar cada vez mais uma ideia completa, mais multifacetada daquilo que é o projeto e de como a sociedade está vendo. Então, quero agradecer, em primeiro lugar, a todos que fizeram considerações. Me dirigi especialmente aqui ao Márcio Guimarães, professor da Fundação Getúlio Vargas, e também membro do Ministério Público aqui, agradecer a presença dele, que nos honrou, dizer que eu considero também, professor Márcio, que nós podemos tirar da apresentação desse projeto muitas coisas boas. Eu também acho que nós podemos olhar, ainda que nós discordemos ou não do conteúdo do projeto, no meu caso eu discordo. Não, o professor Márcio tem sido um defensor de todos os debates aí e foi fundamental a participação dele para a realização da audiência pública. Foi extremamente gentil, atencioso. Eu quero agradecer publicamente isso, viu, professor Márcio? E dizer que, independente da nossa posição, de quem é a favor do código, contrário ao código, no meu caso, eu sou francamente, claramente contrário à aprovação. Eu acho que é importante dizer isso também para não fugir do debate, né, para não parecer que não há posição. Eu entendo que o projeto não deva ser aprovado, mas eu entendo que a gente pode tirar coisas boas do projeto. E eu acho que o senhor tem razão quando diz que o fato de estarmos aqui reunidos é já um dos frutos do código. O debate na comunidade de comercialistas é um outro fruto do código, e nós podemos tirar propostas como essas aqui, o consenso sobre a necessidade de uma nova lei das limitadas, aproveitar o que havia na lei anterior, partir dela e verificar de que forma podemos reaproveitá-la e o que é preciso mudar. A proposta de um projeto de lei de contratos empresariais, como esse trazido aqui pelo professor Nelson Eizeric, acho que é uma outra proposta que a gente deve considerar. Então eu faço um balanço positivo disso, né? E aproveito para responder ao doutor Márcio Tadeu sobre as suas provocações, agradecer e dizer que antes de uma eventual busca do Supremo com mandado de segurança, eu acho que é preciso apostar em primeiro lugar nesse caminho, que eu acho que é um caminho que pode também fazer com que o autor do projeto, eu me refiro ao deputado Vicente Cândido, e também ao autor intelectual, o professor Fábio Lhô, com que se sintam prestigiados mais por uma saída como essa do que por uma eventual iniciativa que seja já de confronto. Eu tenho certeza de que, se o projeto prosperar e se ele contiver dispositivos que violem qualquer cláusula pétrea, não tenha dúvida de que o Supremo será procurado.
Mas como essa é sempre a última e deve ser a última iniciativa, sobretudo de um membro de um poder ou de um partido que participa do Poder Legislativo, buscando a intervenção do Poder Judiciário, há muitas vezes a tentativa até de se deixar essa decisão o mais distante possível para que normalmente perca o objeto. Muitas vezes o Supremo acaba fazendo isso, né? Esperando que o Parlamento resolva os seus problemas para depois dizer que não é mais necessário se posicionar. O Poder Judiciário tem esse cuidado, eu acho que é um cuidado positivo, é um zelo, né, por essa independência dos poderes, né, essa harmonia que nós devemos ter. Então, antes de partir para uma iniciativa como essa, eu acho que essa outra pode fazer com que a gente só tenha vencedores nesse processo. E eu acho que isso é o melhor, né? Que o Brasil saia ganhando, que o autor do projeto se sinta pai também de uma iniciativa, ainda que não seja a iniciativa original, mas de uma outra, que beneficie o país, que o professor Fábio Lô também possa ser reconhecido por essa iniciativa, tendo dado origem indiretamente a um projeto de lei de nova lei das limitadas e assim por diante. Então, acho que esse caminho é um caminho muito mais aconselhável do que uma eventual busca do Supremo. Mas, se for necessário, não tenho dúvida de que vai ser buscada, porque proteger a Constituição é o juramento que nós todos fizemos quando tomamos posse lá do nosso mandato. E aí, mandato de representação, nem mandato civil, nem comercial, mas mandato político, né? Que a gente quer cumprir como a população espera. Bom, muito obrigado a todos, muito obrigado pelo debate, foi um prazer. Agradecendo novamente a presença de todos, eu gostaria de registrar esse evento entregando ao deputado Molon um certificado e também ao professor Tavares Guerreiro, lembrando que em breve nós teremos o nosso parecer final do Instituto, que será trazido aqui em plenário, portanto será objeto também de amplo debate. Muito obrigado a todos.